Exercício físico e procedimento estético. É muito comum a gente comparecer a uma clínica de estética, fazer procedimento estético, quando finaliza a gente ouve assim, agora vai malhar, agora vai fazer reeducação alimentar, agora vai cuidar, vai oxidar essa gordura. Então, nós estamos aqui nesse nosso Beleza na Lata, não é, Gi? É isso Para falar sobre qual a correlação da atividade física com os procedimentos estéticos. Bora lá, começou o ano, vamos se programar, vamos fazer atividade física direitinho, junto com o procedimento, ajuda muito. Com certeza. Né, Cris? Mas a gente vai desmistificar isso, né? E para isso... Para isso, a gente tem um convidado que é um presente hoje para vocês, hein? Muito! Nós trouxemos aqui um fisiologista do exercício, graduado em educação física e pós-graduado em fisiologia do exercício, ou seja, ele tem mestrado e doutorado nessa temática, e é o Dr. Cássio. Muito obrigada, doutor, por estar aqui conosco. Obrigado, um prazer enorme. Já fazia um tempo que eu estava devendo, né, essa visita, então é um prazer enorme estar aqui, poder discutir, né, de exercício e também das relações dele com o procedimento estético. De alguma forma, vamos desmistificar, né, alguns pontos que cercam o exercício, a estética, a beleza e temas afins, né? Acho que nada é por acaso, esse é o momento agora, né? Esse é o momento que a gente vai focar realmente nisso, né? Que a gente quer agora. Começa o ano, a gente já começa diferente, né? Tá na listinha de metas. Já tá na listinha de metas, porque a gente terminou o ano passado falando muito sobre isso, sabe? Em episódios, né? Foi. Falando, olha, agora finalizamos ciclos, né? E agora, então, a gente vem, né? O episódio anterior a gente já falou um pouco sobre isso, né? Vamos começar, vamos para frente, né? Então, agora e começamos com dieta, trouxemos uma Nutri, falamos sobre dieta, detox, só que ela também nos remeteu à atividade física. Então, esse é o nosso tema do Beleza na Lata de hoje. Professor, quando nós fazemos um procedimento estético, a maioria deles tem um impacto muito importante na célula de gordura e temos vários mecanismos fisiológicos para isso, seja a lipólise, seja a apoptose, morte celular, mas a finalidade é que, morrendo ou não a célula, o que está dentro dela, do adipócito, que é a célula de gordura, é a gordura e ela cai na corrente sanguínea. Então, a gente sempre tem uma orientação de cuidado para o paciente que vai oxidar a gordura. A gente não fala assim com o paciente, mas no fundo a gente sabe, olha, precisa usar essa gordura como forma de energia, porque eu observo muito no consultório e na literatura. Nós temos até um nome já científico para isso, por exemplo, hiperplasia paradoxal, quer dizer, a gordura sai de um lado, vai para outro, quer dizer, do ponto de vista estético, eu perco a barriga, eu ganho flanco, eu perco o flanco, eu ganho culote. Então, isso acontece muito já com artigos publicados, e eu queria entender melhor, depois de um procedimento estético, qual é a correlação da atividade física para o paciente? Cris, isso é muito bacana e a pergunta é ótima. Veja só que interessante, eu costumo brincar às vezes com os alunos na graduação e na pós, quando boa parte desses procedimentos, né, são conduzidos e que promovem, seja uma lipólise, uma criolipólise, que de qualquer maneira você acaba por conta deles, eu vou usar impregnando a corrente sanguínea de gordura. Sim. Você passa a ter muito mais gordura circulante. Um primeiro ponto em relação a isso é alguém tem que usar essa gordura. Porque senão o que a gente faz, e eu brinco muito com isso, é um body tour do triglicerídeo. Ele vai fazer um body tour. Falou, conhece esse corpo por aí, porque você estava aqui aprisionado no tecido adiposo, dá uma passeada por aí, conhece tudo, que você vai voltar para o tecido adiposo, ou o fígado vai pegar essa gordura, metabolizar, e a partir daí aumenta o VLDL, porque o fígado ressintetiza isso como VLDL. Libera para a corrente sanguínea e eu tenho toda uma reorganização do perfil lipídico para o lado ruim. Então não interessou, né, a intervenção. Alguém precisa utilizar essa gordura, metabolizá-la. Aquela história do, entre aspas, queimar, que é a oxidação dela. Quem é o tecido capaz de fazer isso com maestria? O músculo esquelético. Ninguém melhor do que ele. Primeiro porque ele é o tecido metabolicamente mais ativo que nós temos. Quer dizer, manter toda a massa muscular gasta a maior quantidade de energia que nós gastamos
a nossa taxa metabólica diária como um todo. E quanto mais eu colocar o músculo em atividade, eu aumento mais a demanda metabólica dele. Se ele estiver em repouso, ele vai sempre dar preferência para a gordura. Se ele estiver em exercício, dependendo da intensidade, ele vai usar ou carboidrato ou alguma coisa também de gordura. Mas depois do exercício, para se recuperar dessa sessão de treino, ele vai de novo dar preferência maior para a gordura, porque é o que a gente mais tem e, obviamente, ele poupa aquilo que ele tem em menor quantidade, que é o glicogênio. Então, parece uma coisa lógica. A partir do momento em que você impregnou a corrente sanguínea de gordura, para que ela não seja mal utilizada ou pelo fígado ou redepositada no tecido adiposo e não faça só o seu body tour, então quem vai requisitar essa gordura? O músculo. Então eu preciso incrementar a atividade metabólica do músculo. Que jeito? Mexendo. Sim. Mexendo. Então eu preciso da atividade ou do exercício físico. A atividade física, todo movimento que a gente realiza que aumenta a taxa metabólica acima do repouso. Então se eu andar para cá, para lá, se eu deixar o carro um pouquinho mais longe no estacionamento, eu estou fazendo atividade. E estou, de alguma forma, recrutando e mobilizando gordura. Ou o exercício, que é a atividade física formal, né, regulamentada. Vou lá, faço aquilo e tal. Isso é exercício. Mas eu tenho que me mexer. Veja que interessante isso. Agora, indo para a ciência, a literatura também mostra isso. A taxa de lipólise, durante o exercício, a taxa de lipólise, ela excede em 30% a 40% a taxa de oxidação de gordura. Então, o grande limitante da mobilização de gordura por parte do músculo não é a lipólise, é o músculo, é a oxidação, porque a quebra do triglicerídeo é sempre maior do que a utilização do ácido graxo. Então, a quebra da gordura é maior do que a queima, entre aspas, do que a oxidação. Bom, então, eu vou lá com o procedimento e libero muito mais gordura do que o fisiológico. Mais. Exatamente, do que o fisiológico. Então, eu tenho que exceder em muito a taxa de utilização por parte do músculo. Porque senão, realmente, é body tour. Não tem jeito. Porque se eu já faço uma atividade física, eu preciso dar uma intensificada. Exatamente. Antes ou depois? O que vocês acham? Do procedimento estético? Do procedimento. E aí é o ponto. Quanto mais eu tiver de disponibilidade, biodisponibilidade de ácido graxo na corrente sanguínea, a tendência é eu ter mais transporte para o músculo. Sim. Mas o problema está lá no músculo. Ele é bom para oxidar a gordura? Não sei. Como é que eu faço com que ele seja... Um músculo sedentário é bom para oxidar a gordura? Não. Então... Ele não se especializou nisso. O que isso significa, Cássio? Construir adaptações no sistema muscular para que ele aprimore a capacidade de oxidar a gordura. O que é isso, as adaptações? Mudar a morfologia, mudar a histologia dele. Eu preciso ter mais capilar, mais vascularização. E olha que coisa óbvia. Por quê? Porque se eu tinha 2 capilares por cada fibra muscular, aí chega um X de gordura. E se eu tiver 4, 5, chega mais gordura a cada segundo. Então eu uso mais. Esse é um primeiro ponto. Gente, apesar de você falar que isso é óbvio, e é óbvio quando você fala, eu não sabia dessa informação. E aí é a que a história. gente estuda bastante, mas é a primeira pessoa que me fala isso. Mas é uma coisa muito que a gente... interessante. Porque, e veja, por isso que eu falo sempre em forçar a barra com emagrecimento, não dá. Por quê? Porque você precisa qualificar o organismo para essa gordura. E qualificar o organismo é qualificar o músculo. Porque quem queima gordura para valer, né, quem oxida, é ele. Eu estou falando aqui, o queima que fica mais fácil do pessoal entender. Isso, né? aqui a gente usa essa... E o outro ponto lá dentro do músculo tem que mudar tudo do ponto de vista metabólico. Eu tenho que agora promover um ambiente metabólico mais favorável para que ele segure o glicogênio e dê opção para a gordura, para tudo que eu estiver fazendo. Quando eu estou em repouso, para qualquer outra atividade, que ele cada vez mais opte pela gordura. Para isso, além dos capilares e tal, eu preciso colocar mitocôndria dentro do músculo. E isso só o treino faz. Não tem suplemento de mitocôndria. Não tem jeito. A gente suplementa com carboidrato, suplementa com carnitina para falar que otimiza a gordura. Isso não acontece. Né? É mitocôndria. E mitocôndria é treino. E um outro ponto, aumentar a massa muscular, que é a hipertrofia. Se eu aumento a massa muscular, eu tenho mais tecido consumidor de energia. Em repouso, eu já vou metabolizar mais. Mas é fundamental que e até agudamente pós-procedimento, que a gordura está mobilizada
eu preciso aumentar a demanda metabólica do músculo. Mas não adianta eu fazer isso por curto período de tempo, porque eu não construo as mudanças que vão determinar um aumento da chegada de gordura e um aumento da metabolização dela. E por um segundo motivo, que eu vou até falar, a Gi falou assim, faz antes ou faz depois? Sempre existe essa pergunta em aula, né? E ninguém nunca respondeu isso claramente. Eu penso assim, quero começar a fazer procedimento estético, começa o treinamento, prepara o corpo. Exatamente. E quando faz o procedimento estético, aí eu acho que tem que fazer após. Exatamente. Primeiro também, se começou a fazer estética, já começou, então tudo bem, tá na hora de fazer o que ele nos ensinou, que é preparar o corpo para dar conta de oxidar essa gordura. Agora, o pós é importante, mas pós quanto? Uma vez a gente fez um atendimento da noiva, mãe da noiva, madrinha da noiva, todo mundo que ia lá pro casamento fez a tal da criolipólise. E a gente sabe, por literatura, que tem impacto no primeiro dia? Tem. Mas como a morte é programada, as demandas de gordura, elas acontecem, esse depósito, essa liberação, em 1, 2, 3 meses. Quer dizer, não adianta também crônico. Eu faço criolipólise hoje, aí hoje eu já vou para o parque caminhar ou vou para academia. Isso significa que eu tenho que fazer meses depois. Então, é depois, é quanto tempo depois? É sempre depois, continuamente, né? É crônico, é sistemático. Porque o exercício sistemático, com a evolução adequada dele, que também não adianta sempre fazer a mesma coisa, com a evolução também sistematizada, ele passa a promover essas adaptações de maneira crescente, ele vai progressivamente qualificando o organismo metabolicamente para cada vez, eu vou usar sempre esse termo para o pessoal entender, para cada vez ele optar primariamente pela gordura. E é assim, o músculo, entre aspas, aprende que o carboidrato tem que ser preservado e que a gordura é abundante. Então, eu vou pegar o que eu tenho mais, né, que eu tenho muito mais possibilidade. Carboidrato a gente tem muito pouco. Então, eu preciso encontrar um mecanismo de me qualificar metabolicamente para preservar aquilo que é mais nobre e que eu uso só no exercício mais intenso e até em condições, às vezes, de manutenção da vida. E eu vou usar a gordura, que eu tenho muito mais depósito, mesmo alguém magrinho, 15% de gordura, se for usar a gordura, faz uma semana inteira só com ela. Então, eu tenho que... Isso é qualificação. É curioso isso, porque eu preciso qualificar o organismo para ele aprender a dar mais crédito, né, mais valor para a gordura enquanto substrato. Tanto que em repouso, independente de ser sedentário ou treinado, nós estamos agora, nós três, metabolizando preferencialmente gordura. Muita gente fica espantada falando, então como é que não emagrece? Não emagrece porque a demanda metabólica basal, é mínima. E a gordura é uma quantidade de caloria enorme. E porque às vezes eu não tenho muito músculo. Exatamente. Também, então, né? se eu tenho mais, eu em repouso, todo o organismo vai usar mais gordura. Agora, olha só, qual organismo usa menos gordura em repouso? O organismo mais funcionalmente comprometido. Indivíduos obesos, em geral, usam menos, diabéticos, né? Justamente quem precisaria usar mais. O estado de uma doença metabólica desqualifica metabolicamente o organismo. Ele vai precisar de muito até mais no basal. Ele vai precisar, né, ele vai ter um valor muito mais importante do exercício para ele, para requalificar, para reensinar o organismo a dar cada vez mais preferência para a gordura. E na medida que eu vou ganhando mais massa muscular, sem exagero, né, ninguém precisa... Retoma com a massa muscular dos 20 anos, quando era sedentário mesmo, porque com 20 anos ninguém estava obeso. Na maioria, a obesidade vem depois. A faixa etária que nós temos, a maior prevalência de obesidade é entre 40 e 60 anos. Não é por acaso. Isso é sarcopenia dependente. Hipocinesismo, cada vez menos movimento. E um organismo e um músculo que está cada vez menos qualificado pelo processo de envelhecimento, pela sarcopenia, a usar gordura. Parece simples, né? O problema é que a gente tem que se mexer para poder promover todas essas mudanças e qualificar o músculo para ser cada vez mais especialista em metabolizar gordura. Falando um pouco de sarcopenia, assim, entrando um pouco nesse assunto, uma pessoa que já está com 60 e tantos anos, ela ainda tem ganhos em questão de hipertrofia? Sim. Tem ainda. Sim. Essa é a boa notícia.
Né? É uma excelente Não, notícia. eu assisto. Eu acho tudo ótimo que ele isso, fala porque eu já de vou fazer idoso. 60 daqui Meu a pouco, Deus, então... Você vê que prova que a atividade É, física faz com é. que a gente só tenha ganhos. Olha para ele. Eu Sim, já estou batendo sim, na porta dos 60, eu tenho 58. Então, não parece. a boa notícia Sem é procedimento estético? Nunca fiz nada. Tá Nem vendo? dormi Não direito. tem como a É gente isso. fazer um procedimento isso. estético Tá nele, vendo? querida. É. Mas às vezes a gente pensa, então, essa pergunta eu te falo porque, assim, às vezes vem uma paciente já com essa idade, quando você analisa que ela já não tem uma qualidade de músculo, né? Vamos dizer assim, que a gente está falando de músculo, ganhos. Então, sim, ela vai fazer exercício, ela vai ter ganhos, e você está dizendo que nem precisa ser um exercício muito intenso, então ela pode vir um exercício mais moderado, já começar a fazer, e ela ainda vai ter muitos ganhos com o procedimento estético também. Sim. Né? Porque às vezes a gente fica pensando, não, nessa idade, porque existe uma faixa etária em que se coloca o procedimento, né, de tanto a tanto. Então aí ele tirou uma limitação desse procedimento pra gente. Eu tenho visto as mulheres com uma idade um pouco mais avançada, entrou na menopausa, é a hora que a mulher assusta com o envelhecimento. Então, elas procuram muito o procedimento estético quando assusta com o envelhecimento. E você falando aí do ponto de vista metabólico, é um incentivo para que a mulher na menopausa, não só pela qualidade de vida e questões de saúde, prevenção de câncer, enfim, mas para realmente fazer com que o procedimento estético dê resultado. Melhora a autoestima. É. E é interessante isso. O organismo vem num processo de degeneração funcional com o envelhecimento. Qual a magnitude dessa degeneração? Ela é, em geral, proporcional ao nível de sedentarismo. Quanto isso determina risco maior de algumas doenças, eu vou chamar assim, de uma desqualificação funcional maior, porque as pessoas precisam entender isso. Nós não viemos ao mundo para ser sedentários. Isso é um ponto definitivo. Porque se fosse, nós não teríamos, fundamentalmente, o sistema músculo-esquelético para o movimento. E não teria tanta área no sistema nervoso central voltada para o controle motor. Então, eu digo sempre isso, o nosso projeto biológico é motor. Então, não desrespeite isso. Porque desrespeitar o projeto biológico significa afrontar o organismo, a essência dele. Olha, vai te complicar se você optar pelo sedentarismo. Eu costumo fazer uma brincadeira com os alunos que o sedentarismo é a terceira pior opção de vida da pessoa. A primeira é se envolver com droga. A segunda é torcer para o Corinthians. E a terceira Entendi. é o sedentarismo. Nossa, eu tava aqui, qual será que é a segunda? Qual será que a terceira eu já sabia? A terceira, eu fiquei pensando também. E é possível uma mulher na menopausa, com a bagunça hormonal, com sarcopenia, é possível ganhar massa magra? É possível. E é muito interessante isso, porque nós temos ainda algumas máximas, e é um dogma, de que eu não gosto muito de academia, eu não vou porque tem que ficar lá uma hora, não, você tem que me matar de fazer exercício. Não. Se eu disser para você que mesmo alguém com 60 e poucos anos, se fizer 15 minutos de musculação, 2 a 3 dias na semana, bem feito, precisa de um processo, nós resolvemos o problema da sarcopenia. O que eu quero dizer com isso? Que eu resgato aquilo que tinha de músculo aos 30 anos. E a saúde estava em ordem naquele momento. E aí é que eu estou falando. Isso é o passo inicial da requalificação músculo-esquelética e da requalificação do funcionamento do organismo como um todo. Porque não adianta, o músculo é o tecido fundamental para funcionamento do organismo. Ele influencia todo mundo. E quando a gente faz exercício, todos os órgãos e sistemas se rendem ao músculo. O organismo funciona do jeito que o músculo pede. Então, se eu sou treinador, eu sei o que eu devo fazer de exercício para determinar um nível de funcionamento específico, que na medida em que isso se repete, eu construo no organismo as mudanças que eu quero para poder promover as influências e trazer os benefícios que eu busco. Sejam eles estéticos, sejam eles estéticos ou funcionais, clínicos, enfim. Não é do jeito que as pessoas imaginam. Do jeito que culturalmente a minha área mesmo tem equivocadamente. É muito, é intenso, é um monte. Não é exatamente nada isso que disso. eu escuto. Precisa sentir dor. Exatamente. Tem até a gente falar assim, o tal do no pain, no gain. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade que alguém tem que ficar enfurnado de uma academia, com uma hora e meia, cansado, fazendo algo que não gosta.
né, por conta de uma necessidade. Se eu não fizer isso, eu não tenho resultado. Não é verdade. Não é verdade. Nós temos muito estudo mostrando isso, e eu mesmo sempre busco com as pessoas que não gostam a dose mínima. E a gente foi aprendendo ao longo do tempo que a dose mínima é bem mínima. E é possível trabalhar a resistência muscular, o trabalho muscular, para esse ganho, para essa melhoria das condições do músculo, sem ficar fazendo musculação, desde que eu tenha um profissional ou não. Ou Sim, eu preciso... é possível. O próprio peso corporal, Isso, quer dizer, a carga. o corpo numa em si, atividade. eu costumo dizer que ainda é o melhor equipamento de treino. Sim. É o seu corpo. Você pode usar alguns outros equipamentos acessórios. Eu faço musculação, mas eu faço porque eu adoro. Sim. Agora, e quem não gosta? Sim. Se não fizer musculação, não, também não é verdade. Existem N meios para que você possa estimular adequadamente o músculo. Qual o melhor, Cássio? Aquele que a pessoa fica. Isso eu gravei. Esse é o melhor. Eu assisti um evento. Ai, É o que meu ela Deus, fica. assisti uma fala dele que eu me realizei, porque tem atividade física que é chata para algumas pessoas, e eu lembro dele falando muito. Faz o que você gosta, claro que bem supervisionado, com um profissional que estudou para isso, porque ninguém vai ver vídeo do YouTube, vai se colocar uma carga, agora eu vou fazer atividade física do meu jeito, sem orientação. Tendo um profissional, você pode, na entrevista, na avaliação com esse profissional, falar Fazer as adequações. O que você gosta, o que não gosta. Abre a porta. A porta do exercício a gente abre com o prazer, com a afetividade. Então, Depois vem o restante. É um processo. Eu acho que quando a gente sente dor, você vai e faz uma vez. Você sentiu dor. E aí fala, não, tem que doer. Aí você fica 2 dias sem conseguir agachar. E aí vai de novo, e dor de novo, e dor de novo. Você começa a pensar, não. Tem prazo de validade. Eu não vou aguentar isso, né? Diferente assim, quando eu tenho alguém me acompanhando, porque eu tenho uma pessoa que me acompanha. E se eu não tiver ele, é muito diferente. Aí eu sofro. Mas quando a gente tá com um profissional acompanhando, é muito diferente, né? Eu já não fico com dor, porque a questão, você pode ter uma lesão também, e nem tá percebendo aquilo. E não é só atividade física intensa que promove lesão. Cássio, eu tava sedentária, fui fazer hidro, rompi 2 ligamentos, machuquei o joelho, tornozelo, rompi fibras musculares, avaliada por ultrassonografia, tá? Várias fibras musculares do peitoral, até achei, tô infartando. Não é. Lesão muscular severa com perda de fibra. Com hidroginástica, cujas minhas colegas eram senhorinhas, olha. Bem, aí, tem a ver com as suas características. Pois com o seu momento. Pois é. Eu costumo dizer sempre o seguinte, e não é para atividade física, é para qualquer atividade nossa. Se não tiver prazer, tem prazo de validade. Sempre. Pode ser até atividade profissional. Se não tiver prazer, ela tem prazo de validade. A obrigação não é do ser humano ficar com ela por muito tempo, não. Quem trabalha obrigado porque não é apaixonado pelo que faz, não vê a hora da aposentadoria chegar. Né? Mas também e o exercício tem isso. Tem que ter prazer. Eu acho que o prazer, ele vem muito depois do exercício, assim. Eu sinto assim, Nossa, depois, dá, né? Nossa, vale muito a pena. Nenhuma vez que eu pratiquei atividade física, por mais que eu tenha me esforçado muito, nenhuma vez eu me arrependi. E aí vem eu posso pensar para ir, né? Eu falo, não, eu tô pensando, será que... Nossa, hoje eu tô cansada, não vou. Hoje Nossa, eu tô... é muito isso. Não, eu vou, porque aí eu tenho o profissional que tá E seu me cérebro acompanhando. sabe do efeito pós. Então, começa a encontrar motivo inconsciente para você ir, porque o efeito pós é maravilhoso. E aí o que eu me lembro não é a dor, porque eu não treino para ter dor. E aí eu lembro realmente do bem-estar, o pós. Assim. É um cansaço gostoso. E é indivíduo dependente, nós temos que encontrar isso. Esse é o papel de quem está por trás. Isso vale para qualquer coisa, para um procedimento estético, para uma intervenção medicamentosa, nutricional e para o exercício. Eu adoro sentir dor no dia seguinte. É a dor boa. Muita dor muscular. Você fala assim para mim, você está com muita dor, que delícia. Eu falo, você é masoquista? Né? Mas é uma história de vida, eu fui atleta. Então a gente convive com isso de maneira até prazerosa. Não a dor articular, a dor muscular. Mas tem gente que não vai conviver com isso. Então nós temos que saber estruturar o processo para garantir permanência. Sem permanência não tem razão, não tem sentido.
Sim, quando a gente começa a fazer uma atividade física, principalmente quando a gente falou, eu vou cansada ou eu vou desmotivada, porque como o Drauzio Varela fala, não é que assim a gente acorda e vai fazer, né? Tem até esse meme lá, não vejo a hora de ir, não. A gente vai meio que, às vezes, né, se não é por profissão, vai meio arrastado, né? E eu não sei, eu observo assim, começa a fazer atividade física, você fala, não, eu vou morrer, eu não vou aguentar, nossa, que cansaço, meu Deus. Mas não chega uma hora que, de repente, o corpo se adapta e aí parece que você... É um steady state, isso que a gente sente? Porque tem uma hora que a gente fala assim, e aí a gente começa a empolgar e começa a fazer melhor, com bem-estar, embora a carga possa estar um pouco maior para a gente. O steady state é um estado de equilíbrio de demanda e oferta, né? Às vezes de substrato, de oxigênio e tal, mas isso é adaptação. Tá. O organismo está aí para ir se transformando pelos estímulos, isso vale para tudo. E o treino é fenomenal para ir. E a qualificação, é por isso que eu usei desde o começo o termo. O exercício quer, por meio das mudanças, qualificar o funcionamento do músculo e do organismo como um todo. Todo mundo começa a funcionar cada vez melhor, desde que o processo esteja adequado. Não por acaso o coração começa a bater menos. Por que bate menos? Porque ele ejeta mais, ele qualificou o funcionamento. Então eu posso me dar o luxo de bater menos. Quando você faz o exercício mais sedentário, depois de alguns meses, você libera menos adrenalina, menos cortisol, para a mesma coisa que você fazia antes. O que significa isso? O estresse orgânico geral é menor. Obviamente, o impacto daquilo, a sua própria percepção de esforço e de dificuldade para realizar é cada vez menor. E no dia a dia, você tem a sua dosezinha de endorfina, né? E isso é proposital. E se o exercício se prolonga, você vai liberando cada vez mais, que é justamente para dar uma mitigada, né, uma mascarada nos efeitos adversos que ele promove ali agudamente. Para quem faz exercício, você começa ali uma sessão de treino e está de um jeito. De repente, você vai, e para quem é corredor, ciclista, que faz... Tem um momento em que a gente costuma dizer assim, parece que eu estava correndo meio que nas nuvens. Isso é endorfina. E é uma delícia. Né? Então, esse a gente chama isso do barato do atleta. Agora, ele viciou na endorfina. É um vício maravilhoso. Quando não vai treinar, ele fica meio irritado naquele horário do treino. Por quê? Porque faltou a dose de endorfina diária. Algumas pessoas têm até dor de cabeça. Exatamente. E falam, preciso ir treinar porque estou com dor de cabeça. É a hora, você está viciado. Esse é o melhor momento de todos, você viciou. Eu, às vezes, tenho alguns picos hipertensivos e aí eu falo, vou treinar. E aí meu marido falava assim, não vá. Não, é melhor no dia que tem que ir. Aí é o dia que eu vou. E quando eu volto, a pressão cai. Minha pressão cai. O nome disso é hipotensão pós-exercício. É um fenômeno maravilhoso. É maravilhoso. E quem mais se beneficia dele é justamente o hipertenso. Eu costumo sempre dizer isso. Alguém fala assim, o hipertenso, minha pressão está um pouco mais alta, eu não vou treinar. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Claro que a gente tem limites. Né? Não dentro do limite. Mas é o dia de ir. É verdade. E a pressão vai abaixar. Ela abaixa. Sempre. Sempre. Por mais leve que seja o exercício. Até uma aula de Tai Chi Chuan, com hipertenso abaixa. Nós temos trabalho com isso. Então é fantástico. Por isso que eu digo, o exercício é o projeto biológico nosso. Nós não temos direito ao sedentarismo, né? Esse é um ponto-chave. Você sabe que eu faço exercício pela saúde, né, Cris? Sim. Mas se eu não perder a barriga... Então, é por isso que a gente trouxe ele aqui, É engraçado que a gente fala assim, né? Não, eu faço atividade física realmente pela saúde, nananana. Mas que? E eu não vou olhar a barriga, eu quero perder a barriga. Vou falar a verdade. Não é uma dose de vaidade nisso. Não, que é isso. A gente termina o exercício e dá aquela olhadinha, né? Quer saber, né? Se está ganhando músculo, se está reduzindo o percentual de gordura. Para ganhar músculo, você acha que tem que usar uma carga pesada? É o melhor mais repetições? É melhor a gente usar menos repetições, uma carga mais pesada? Depende da idade, tem essa questão também? Não, existe uma regra para o músculo responder com hipertrofia, e aí eu vou responder isso mais ou menos na mesma linha do capilar lá. Por que o músculo aumenta? O que significa isso? Imagina a seguinte situação, você tem um piano de 300 quilos para levar daqui até a outro quarteirão, a outra rua ali, a outro imóvel. Aí eu coloco 10 pessoas para levantar esse piano. Se ele tem 300 quilos, cada um vai levar 30 quilos. Então está pesado para cada um. Se eu colocar mais gente ali, agora eu coloco 60 pessoas, cada uma vai levantar 15 quilos. Ficou mais leve o piano para cada um ou não? O que significam essas
10 pessoas a mais levando o piano. Hipertrofia. Isso é hipertrofia. O músculo coloca miofibrilas, actinas e miosinas a mais. É onde acontece a tensão e tal. Mas o músculo hipertrofia por um único motivo. Para aquilo que eu estou fazendo, fica mais leve. É o piano pesado. Se eu colocar um peso leve no treino, eu não desestabilizo o músculo mecanicamente, eu não obrigo ele a hipertrofiar. É a mesma coisa, então eu pego um piano levinho, uma mesa e coloco 10 pessoas para levar e falo assim, escuta, vocês precisam levar essa mesa em 10? Esse é o treino. Para sofrer um pouco, até então. porque se adapta. Esse é o treino leve, entendeu? O treino leve é isso. Vocês vão levar essa mesa levinha em 10, essa mesa leva em 2. Mas o piano eu preciso levar em 10. E o músculo vai colocar mais gente. Para quê? Para que aquele piano fique leve para ele. Então, aquele peso que eu estou levantando nos exercícios, na medida em que eu vou hipertrofiando, aquele peso é cada vez mais leve. Ou seja, ele está agredindo cada vez menos o músculo. Toda adaptação do organismo e a hipertrofia nada mais representa do que um mecanismo de proteção contra aquilo que o exercício está gerando de estresse, de desestabilização. De novo, na medida em que ele hipertrofia, induzido pelo treino, ele se qualificou funcionalmente. Agora ele levanta mais peso com menos esforço. Por que ele fez isso? Porque você foi levantar peso de maneira sistemática. Se você fizer isso uma única vez, não vai acontecer nada. Tem que ser sistemático. Então, existe uma intensidade mínima, um peso mínimo, um sofrimento mínimo, entre aspas, para o músculo, uma agressão mínima para ele. Com pesos muito leves, eu vou ter que compensar isso com muito mais repetições nas séries. E a partir daí, a série passa a ficar chata, enfadonha, 20, 25, não dá. Então, para que eu tenha uma relação mais racional entre peso e repetições, eu preciso de um peso mediano para alto. E um número de repetições que normalmente vai ficar em torno de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, e que também culturalmente, para a maioria das pessoas que nem gosta muito, está dentro. Para o cara que está ali, é um marombeiro, é não sei o quê, é um atleta, não tem problema. Pode fazer séries longas para se matar, arrebentar, chegar até o limite. Mas o problema é que 95% da população não gosta de musculação. Então, as regras para o aficionado não podem servir para o avesso, né? Quer dizer, para aquele que é refratário. Então, nós temos que criar regras que racionalizem, que deem mais lógica e mais sentido para o treino. Tem que haver um mínimo de estresse para o músculo, que é alcançado com pesos em torno de 10, 11, 12, mas não com aquele número fixo, 8, 10, 12. Isso não existe, né? Um número entre mais ou menos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, com peso em que eu chegue nisso sentindo a série. E isso vai avançando na medida em que o meu músculo vai colocando gente para levar o piano. Eu sinto assim que em algumas repetições com esse determinado peso, chega um momento que eu já não consigo executar, e aí é o momento. A gente chama isso de falha concêntrica. Não precisa chegar nela. Quem precisa chegar nela? Quem está mais avançado. Porque assim, quanto mais avançado eu estou, significa que o meu músculo está mais protegido. Se ele está mais protegido, para agredi-lo, para ameaçá-lo, eu vou precisar ser mais agressivo. É uma coisa óbvia. Sim. Então, e para o indivíduo que está começando? Eu não preciso de tanta agressividade, porque ele é um músculo desprotegido. Veja a minha hidroginástica. Pois é. Que já foi agressiva. Mesofibra muscular. Foi agressiva. Foi agressiva. E provavelmente foi agressiva lá, não assim, pelo peso em si, mas pelo conjunto da obra. Vai fazendo a aula, vai avançando, a aula vai avançando, a fadiga vai se instalando, aí o músculo já está em fadiga. A fadiga é assim, aqueles 10 que estavam levando o piano, 2 começam a ficar fadigados, então fica em 8, quer dizer que o peso que cada um levanta fica maior. Isso é fadiga. Sobrecarrega. Aí sobrecarrega mais um determinado grupo e provavelmente não era o peso em si, mas era o tempo sob aquela condição que leva à fadiga, que leva ao desgaste, que leva à sobrecarga, que leva à lesão. E que leva à interrupção. Sim. A única coisa que eu não queria era que parasse. É isso. E intervalos, por exemplo, hoje eu treino perna, amanhã eu treino braço. Posso treinar perna hoje e amanhã? Pode. E aí, pode. Pode treinar hoje, amanhã, pode treinar depois, só depende de como eu estou fazendo. Na medida que o peso é mais alto,
e eu promovo um desgaste maior, isso é microlesão. A gente põe peso e bota repetições para machucar o músculo. Microlesão. Essa é a ameaça. Na medida em que ele é ameaçado, ele responde como? Se protegendo, colocando mais gente para levar o piano. Entende? Então, a hipertrofia é isso. Agora, se eu fizer um treino que não é muito agressivo, amanhã eu posso fazer de novo o mesmo músculo. Por quê? Porque ele não está se reabilitando, se regenerando plasticamente do treino de ontem. Se ele está num processo de regeneração plástica, eu venho com outra agressão, aí eu comprometo. Aí eu tenho um risco maior de uma macrolesão. Macrolesão é a lesão da fibra. Micro é da miofibrila. A micro, a gente chama de lesão benéfica, porque é a lesão sinalizadora para a necessidade de se regenerar ampliando. E a macro é a perda de fibra e a destruição. A macro é a ruptura, que não interessa, porque ela é disfuncional. Um indicador para isso, a dor muscular tardia. Está com dor ainda no músculo? Está ressentido, o músculo ainda está se reabilitando, se regenerando. Não é hora de mexer firme com ele. Principalmente em quem? No indivíduo menos adaptado, ou seja, menos protegido. Com atletas ou com indivíduos mais avançados, ele está ali, está com um pouquinho de dor e no outro dia está treinando. Mas é um organismo e um sistema músculo-esquelético já diferente, num outro momento de proteção. Então é assim, não existe uma regra de treino, nem para resistência, para aptidão cardiovascular, nem para força. Existem regras ou estratégias que são mais adequadas para cada momento adaptativo que cada indivíduo vive. A regra de quem está no primeiro mês é completamente diferente de quem está no 10º mês. Mas é assim, talvez não tenha 10% de similaridades. Eu olho e vejo gente treinando no primeiro mês como o outro que já tem 1 ano de treino buscando o melhor treino. Não existe o melhor treino. O que existe é o mais adequado. Aí entra o fato ou fake, que é aquela questão de posso tomar um relaxante muscular e treinar? Ou posso tomar um relaxante muscular? Então, e aí você perde essa sensibilidade também ao que é seguro ou não no seu treino. Exatamente, sim, e é o que pode eventualmente até comprometer a resposta hipertrófica, porque ela é, por exemplo, dependente, um sinalizador para ela é a própria inflamação. Os macrófagos residentes são fundamentais para sinalizar. Aí eu vou lá e interrompo essa cascata. Agora, você vai precisar tomar um anti-inflamatório por quê? Depois de um treino. O que você fez? Para ter aí tem lesão articular. Exatamente. Então você fala assim, o que você fez? Que você precisa de... O que você fez que você precisa de relaxante? Eu acho que você está exagerando. Não, eu preciso porque o meu treino é muito intenso. Não, o seu treino é exagerado. Exato. Seu treino é exagerado. Porque eu fui atleta, eu treinei atleta de altíssimo nível e nunca ninguém precisou de tanta coisa. De fármacos, então tem alguma coisa... Por quê? Exageros levam a respostas inadequadas. A sequência, né, a reincidência de respostas inadequadas em função de exageros leva a comprometimentos de médio e longo prazo, lesões, síndrome de overtraining, necessidade de se entupir de medicamento para auxiliar na regeneração do organismo, sensação constante de fadiga, preciso tomar alguma coisa. Falou, olha, você precisa reorganizar o seu treino, botar um pouco mais de racionalidade nele, porque treino não é isso. Agora... Perfeito. Para mim, assim, pessoal, respondido, então, né? Não tomem. Né? Tomem outra atitude, não fármaco. Tomem uma atitude. Fármacos que vão contra o resultado, né? E a manutenção. Exato. Agora, lesou, precisa ir no médico, toma o fármaco, porque aí tem a dor e porque tem a lesão. E hoje tem recursos de imagem muito importantes. Ou você pode aí usar o procedimento estético, que a gente começou a falar sobre ele, associado a uma atividade física adequada, né? E aí você tem esses ganhos, que aí a gente consegue juntar tudo, né? E falar até de episódios anteriores que a gente falou muito sobre uma equipe multidisciplinar, onde a gente tem o Nutri, a gente tem o profissional de estética e a gente tem... É sonho, mas é realidade, né? Não essa é a realidade. As pessoas se conscientizaram mais. Eu acho que as pessoas hoje, igual você falou, eu tenho meu personal, eu tenho um profissional. Eu acho que cada vez menos a pessoa hoje, ela
tenha consciência de que ela não deve pegar treino pronto e sair fazendo. Não, e Cris, os próprios cursos de pós-graduação precisam de um profissional como de o Cássio. falar. Entende? Porque assim, o que eu tenho, desse pouco tempo que a gente conversou aqui, eu aprendi tanta coisa e a gente está tanto tempo na área de estética, e o que você falou assim, é muito óbvio, mas nunca ninguém tinha dito. Então, não é? Por quê? Porque precisa ser um profissional como você para dizer isso. Fica então, óbvio, mim, se torna óbvio. Não, se tornou lógico, não, nem nós, óbvio, pra lógico. Mim, falou assim, parece tão óbvio. Não, mas é óbvio para quem está vivendo isso. Para Você quem falou, trabalha com você isso. usar esse termo foi muito legal. Então, para mim, foi excelente esse bate-papo. Eu falei que seria um presente, né? Eu acho que foi, porque quando a gente começou a conversar com você, Cássio, e a gente não estava gravando, e a gente falou, não, para tudo, perguntas. Esse vai ser um episódio, já temos vários episódios com você. Futuro já temos, a gente fala no bolso do paletó, né? E quando você fala em não tome esse fármaco, porque o treinamento pode ter sido adequado, então não necessita do fármaco, mas de repente, será que eu não preciso de uma suplementação pré e pós? Esse é o assunto do nosso próximo episódio né? Sobre recursos ergogênicos. Eu acho que a maior dúvida nossa também é o que eu tomo no pós-treino, o que é fato ou fake. Então, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo com o Dr. Cássio. Nós falamos aí sobre atividade física, relação com o procedimento estético e com a saúde, tema muito atual e apropriado para esse início de ano, onde a meta nossa entra a atividade física também, né, Gi? É isso aí. Doutor, muito obrigada pela presença e espero que você aproveite para curtir, compartilhar com quem está no meio aí do planejamento de metas para 2024. Aguarde, porque agora, no próximo episódio, a gente vai falar sobre recursos ergogênicos e procedimentos estéticos. E espero que você tenha gostado do nosso Beleza na Lata de hoje, que foi sobre atividade física e procedimento estético. Um grande abraço. É isso aí, gente. Um grande abraço para vocês. E fiquem atentos que a gente vai mandando sinalizações aí, os sininhos da Cris. É isso aí, curte, para avisar os próximos, né? Curte, compartilha, mas não deixa de assistir o próximo episódio que vai estar muito legal e complementa esse aqui. Para você fazer tudo direitinho. Só agradecer demais a oportunidade, o bate-papo, as perguntas como um todo, a maneira como vocês me ajudaram aqui a conduzir o tema. E espero que o pessoal tenha aproveitado, né? Acima de tudo aproveitado, e que isso de alguma forma resulte numa mudança de um conjunto de comportamentos em relação a procedimento estético. Eu saí motivada. Eu saí motivada. Que bom. Um grande abraço. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.